noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos e re-bem-vindos ao Jornal de Ângeles. Vamos trabalhar com o objetivo de nos aproximarmos de Deus através do representante maior que temos aqui na Terra, que é nosso querido Mestre Jesus. E nos aproximando então de Jesus para nos aproximarmos de Deus. Esses são os objetivos para nós aqui nesse estudo da noite de hoje. E nos aproximarmos do nosso Cristo interior, que somos nós em essência, o ser essencial, como fala Joana de Ângeles. Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A gente tem aqui, só nessa frasezinha lá do Evangelho de Lucas, uma tríade, e a gente, para esse estudo da noite de hoje, nós vamos trabalhar assim com algumas tríades, né? Então, vamos trabalhar com esses três elementos, Deus, Jesus e eu. Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso irmão, que veio nos aproximar do nosso Pai, e o Cristo interior. Então, Jesus Cristo e o eu Cristo. Esse eu maior que a gente tem como missão desenvolver para nos aproximarmos dessa felicidade, e que já pode ser relativa à nossa capacidade de agora e à felicidade verdadeira quando nos purificarmos. Então nós vamos trabalhar com esses três elementos na palestra de hoje e interligando com essas três frases do Evangelho. E esse estudo está no livro Fonte Viva, o texto 180, pelo nosso amigo Emmanuel. Deixa eu só aqui abrir de novo, deixar aqui aberto. Do Natal. O nosso querido Emmanuel, que ele vem trazer com as suas... Foi o que aconteceu? Foi a fase. Caiu lá. Tudo bem. Tem que ir do outro lado. Então, o Emmanuel vem nos falar que essa anunciação, que é o Natal de Jesus aqui na Terra, né? O Natal físico, o nascimento do Mestre e Guia da Humanidade, esse anúncio, ele é feito através de elementos pacíficos. Então, o grande renovador da humanidade terrestre, o renovador de nós mesmos, ele nos vem fazer essa passagem aqui como um ser físico encarnado através da paz. Então, a gente pode trabalhar nesses três conceitos de Deus, que é um Pai de paz, e conforme nosso amigo Bruno trouxe na palestra de semana retrasada, a humanidade terrestre tinha um povo, um subconjunto, que era o povo dos hebreus, que acreditavam no Deus único, que era o povo que estava mais preparado para receber, então, o Natal de Jesus, né, o nascimento de Jesus. E o povo hebreu, ele tinha diversos profetas que eram reveladores das leis de Deus, mas tinha um que era o principal, né, que era quem estava aqui na palestra. Claudinha? Uhum. Era você? Não, o revelador. Você foi o profeta do... Eu? Não. Então, quem foi esse grande profeta dos hebreus até a vinda de Jesus? Piscou a luz? Foi Moisés. Você não vale, você deu a palestra, né? Será que ficou esquecido? Então foi Moisés. Mas como Allan Kardec explica, e que o nosso querido Bruno veio trazer com muita sabedoria para a gente, Moisés ele precisou de usar elementos muito fortes, porque apesar de ser um povo mais preparado, ainda era um povo muito, muito cru. Então ele precisou trazer um Deus, que era um Deus que a gente temia, né? Um Deus vingativo, um Deus que tinha um poder implacável, que não perdoava, que não olho por olho, dente por dente. E Jesus, então a mensagem da vida de Jesus e a mensagem dos ensinamentos dele é uma mensagem pacífica de que Deus é um Pai de muito amor, de de infinita compreensão.
E nós, na nossa limitada capacidade, que estamos aprendizes da vida, não conseguimos ainda sentir o que é esse amor de Deus pela gente, né? A gente consegue, às vezes, vislumbrar um pouquinho, exercitar, e quando conseguimos, já é uma maravilha, né? Que nos aproximamos do nosso Pai. Mas é um Pai que não fica chateado quando a gente erra, independente do erro, e às vezes a gente comete alguns erros, ou já cometemos erros que a gente se sente culpado, às vezes, por muitas vidas, e naquela culpa que é um vício do nosso orgulho, que a gente não se movimenta para reparar o erro, a gente fica preso na culpa, porque a gente se exige de nós mesmos a perfeição que não temos ainda. Então, a tríade, quais são os 3 elementos mesmo que a gente vai trabalhar? Deus nas alturas. Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Ok, tem 2 tríades, então eu estou confundindo vocês. Então, tem glória a Deus nas alturas, paz na terra, e homens de boa vontade. Ligou não, né? Não. Tudo bem. Desculpa. Quem tiver olhos bons aí... Acho que você vai ter Mas que não tem falar problema mesmo. não, porque a gente vai trabalhando aqui com a interação que vai trabalhar então o nosso canal auditivo e a gente vai mentalizar Aí o que o outro significa você isso falou, pra gente. Deus, Jesus e nós. Deus, Jesus e nós, isso. Então nosso Cristo, o desenvolvimento desse nosso Cristo interior. Então a paz, Jesus trouxe esse Pai que é um Pai de paz, que é o grande Rei da paz de todo o universo, e Jesus, si mesmo, foi a vivência da paz aqui na Terra. Ele foi o Cordeiro da paz, o Príncipe da paz, né? E ele, como grande reformador, como Emmanuel coloca pra gente, o grande reformador da humanidade, diferente de quando a gente fala em reformador, a gente vai pensar em elementos com mais dureza, né? A gente muitas vezes vai pensar naqueles que vieram com a guerra. Se fala hoje lá no Brasil, algumas pessoas falam do regime militar, e então nós associamos esse trabalho que é a reforma, a gente associa com violência. Mas Jesus, ele veio fazer a reforma sem nenhuma violência, só com a paz, que como o Mahatma Gandhi, que veio criar esse termo da não violência, inspirado no Evangelho de Jesus, que está fazendo a reforma do planeta através do seu exemplo e da sua emanação, que é muito mais poderosa do que o Sol, do que o nosso Sol do Sistema Solar, que é uma emanação constante de amor para cada um de nós. Então, no terceiro elemento, que sou eu mesmo, né, nós mesmos, Jesus vem nos ensinar que com o Espiritismo, através de uma leitura mais raciocinada, que vai atingir também o nosso lado da razão, para compreender, para desenvolver a nossa fé que é fundamental para o nosso crescimento, mas uma fé com uma razão. Eu entendo que, primeiro, eu sinto, né, o amor do meu Pai, que esse sofrimento que eu estou passando é algo passageiro. E ele tem uma necessidade para o meu aprendizado. E conforme eu quero buscar, porque quando a gente está passando por diversos desafios, experiências de desafio, a gente tem necessidades diversas, e muitas vezes é uma necessidade de compreensão, porque ainda trazemos esse espírito rebelde, que ainda não aprendeu a compreender como funcionam as leis da vida. E aí, muitas vezes a gente quer raciocinar, a gente quer entender. E aí, felizmente, com a graça de Jesus, para aqueles que que fizeram a escolha de aprender e segui-lo desde então, e com a graça do Espiritismo, hoje também para aqueles que estão buscando essa explicação mais racional, que faça sentido com nossa fé também, a explicação para os nossos sofrimentos. Então, esse trabalho que Jesus nos convida, que é de nós nos reformarmos, nos renovarmos, é um trabalho de paz. Então, se eu descubro que naquele exercício de reforma íntima, descobri que eu tenho aquele defeitinho, que ele é bem repetitivo, que às vezes ele se esconde de mim, e eu decidi que eu quero trabalhá-lo para transformar numa virtude que está faltando ali, utilizando as sementes que Deus colocou na nossa consciência, é um exercício pacífico.
Então, se em qualquer momento que a gente está exercitando o amor, o auto-amor, a humildade, as virtudes que são filhas do amor, a paciência, a tolerância, e se esse exercício está tendo algum problema, é porque nós não estamos exercitando a virtude. Então é preciso a gente ter esse cuidado de avaliar se a gente está realmente... Porque nós não somos virtuosos ainda, né? Nós estamos... virtuoso era Jesus, que já desenvolveu, antes até mesmo da criação da Terra, ele já era perfeito, conforme no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel vem trazer essa revelação, ele já era perfeito. Então Jesus já se desenvolveu, vamos fazer uma suposição, num outro universo. Se realmente o Big Bang, que a ciência tem como uma teoria mais aceita, se realmente o Big Bang existiu, podemos pensar que possivelmente Jesus já era perfeito anterior ao Big Bang. Podemos pensar, né? Não é nada que é comprovado e não tem isso explícito no A Caminho da Luz. Mas tem lá que no momento da criação do planeta Terra, Jesus, quando a Terra foi extraída da massa solar, Jesus já era o representante e era todo um guia de uma humanidade que viria encarnar aqui. Então todos nós temos como guia, querendo ou não, dependendo da nossa rebeldia, temos como guia e modelo Jesus. Porque cada humanidade, né, de cada orbe, tem o seu guia Cristo, que é um espírito que é superior em todos os quesitos a todos aqueles que Deus colocou como as suas ovelhas, como Jesus não se cansa de falar nos evangelhos. Então, Jesus recebe a responsabilidade do planeta Terra e da humanidade que virá depois de, se não me engano, 4 bilhões de anos atrás, 4 bilhões e meio de anos atrás, que começa perdão, na humanidade, né? O planeta Terra começa a ser formado. E depois a evolução de todas as espécies que passa a evolução geológica, todos aqueles elementos se a gente fala de catástrofes naturais hoje, a gente não estava encarnado aqui naquela época, né? Seria realmente muito difícil desenvolver qualquer coisa aqui para a gente, porque não dava. Estava desenvolvendo ainda os elementos primitivos do planeta. E depois que foi se acalmando, as chuvinhas começaram a vir, dar aquela esfriada no planeta, aí fez aquela sopa, e naquela sopa as proteínas foram surgindo e formando aqueles primeiros seres, que a teoria de Darwin também explica muito bem, da seleção natural, de como as espécies foram evoluindo, desde aquele ser unicelular até o ser humano, que é o ser que biologicamente é o mais evoluído aqui do planeta. A doutrina espírita vem pela revelação do Chico Xavier, nesse texto que é maravilhoso. Para quem gosta de história, eu gostava de história, eu não gostava de decorar a data não, e decorar o nome das pessoas. Mas eu gostava, especialmente para aqueles nós que tivemos aquele professor de história que nos marcou, que ele explicava o significado das coisas. Então não ficava só naquela decoreba, mas explicava o porquê. E para aqueles que já têm uma certa visão espírita da vida, espírita ou espiritual, ou espiritualista, esse livro é muito esclarecedor, porque ele explica a história do planeta do ponto de vista que existe uma coordenação, existe um plano. Esse plano de nosso Pai, que como representante de Jesus e todos os trabalhadores que eram espíritos já muito mais evoluídos do que nós, que não eram os espíritos críticos, mas eram, que nessa mensagem do Emmanuel fala dos anjos celestes, eram cooperadores de Jesus. E que eles vieram trabalhando essas formas, né? A transmutação dos répteis. Você Caminho da Luz? A Caminho da Luz. Eu falei outro nome, não? Não, você não falou. Não falei. Eu vi o Caminho da Luz aqui, mas não falei. Mas era para fazer um mistério. Obrigado, Bruno. A Caminho da Luz, inclusive essa obra tem ali. E acho que tem em inglês também, não tenho certeza. Tem. To the Way to the Light, On the Way to the Light. Então, uma obra maravilhosa, muito minuciosa, que vem nos trazer essa segurança de que existe, então, um plano maior, existe uma coordenação, não tem nada acontecendo ao acaso nesse planeta. Existem, sim, os nossos erros, porque a gente tem um livre-arbítrio, que também é uma lei que Deus nos concede de fazer as escolhas, para que a gente cresça por nosso próprio mérito. Então, os líderes da humanidade, muitos falharam por causa do livre-arbítrio, esse apego à matéria, esse apego à sensação falsa de poder, a sensação de superioridade, também a sensação falsa de que a gente tem, que a gente acaba desenvolvendo através dos vícios, né? E então vai trazendo essa confiança para a gente e nos mostra que nesse momento em que Jesus
vem encarnar na Terra era um momento essencial para a humanidade amadurecer e adquirir a fase adulta, pois ainda estávamos na nossa infância espiritual. E é lógico que não foram todos. Muitos de nós estão começando a querer atingir essa fase adulta espiritual agora, nessa vida, nesse momento especial que a gente está passando por esse processo da regeneração do planeta. Então, Jesus vem para nos dar a cada um de nós essa direção do caminho que vamos escolher para buscarmos por conta própria a nossa felicidade. Então, se antes eu seguia as leis de Deus, que eram mandamentos, mas que eu tinha como obrigação, por medo de Deus, se eu não fizer, Deus vai me condenar. E ainda fazemos, ainda hoje, com essa falsa noção de céu e inferno, que Allan Kardec muito bem explica, inclusive na obra Céu e Inferno, de que esse céu e esse inferno são temporários. E nós chegaremos ao céu, que no sentido figurado da palavra, quando adquirimos a perfeição. Então temos muito trabalho ainda. Então, sem querer desanimar ninguém, mas também animando, a gente não vai para o inferno, e se a gente for para algum estado de sofrimento, que às vezes a gente já está passando aqui, não precisa desencarnar para passar, a gente é temporário, ele vai passar. Então, e se a gente for para o nosso lar, ou para alguma comunidade muito de elevação, né, aquela comunidade espiritual que vai nos trazer aquela paz, aquela tranquilidade, também é temporária. Exemplo do livro Mensageiros, quantos que estiveram lá e se prepararam e vêm se preparando, e quando chegam aqui caem de novo, falhamos, porque ainda não temos ainda essas vitórias que só acontecem aqui na carne, né? A gente está lá naquele ambiente carinhoso, aquela elevação moral, né? Trabalho da veneranda, do governador, que vai nos trazendo aquele conforto, aquela confiança, mas quando chegamos aqui a gente está influenciado pelo contrário, a gente está influenciado pelas sombras que ainda existem no planeta. Então, esse trabalho de reforma íntima, esse trabalho de renovação, que é o Natal de Jesus, ele é um trabalho de pacificação de nós mesmos. Então, para a gente começar ou recomeçar esse trabalho de pacificação interior, vamos lá, né? Nosso slide que está invisível aqui, o que a gente pode ter? Então, só trabalhar esses três elementos: glória a Deus nas alturas. Agora sim, esses três: glória a Deus nas alturas, paz na terra e homens de boa vontade, ou boa vontade com os homens. O que seria, no mundo de hoje, no nosso contexto, quando a gente fala a palavra glória, está muito associado a algum tipo de vitória material, né? A glória da seleção olímpica, a glória da seleção de futebol, pode ser também o bairro da Glória no Rio, né? Também, mas o significado para a nossa consciência desse Natal de Jesus, né, que os anjos celestes vieram anunciar. Glória a Deus. Como é que Jesus glorificou a Deus? Amando. Seria se colocar numa posição submissa, para mostrar a grandeza de Deus, tem uma coisa a ver? Se colocando... essa pergunta aqui, eu não tenho resposta não. Uma pergunta mais só para a gente refletir em conjunto. Então, quem quiser falar o que está pensando, o que está sentindo, exemplificando. Com o que eu ia falar, tem mais a ver com o que ela falou. Eu vou dar um exemplo. Ele falou exemplificando. Mas não estou dizendo que não tem certo e errado, não. Tá? Exemplificando através do amor, através do perdão e através da humildade. E essa humildade no Evangelho de João, ela vai sendo transmitida a cada palavra que Jesus fala. Ele vai insistindo de que ele não está ali por causa dele. O que eu falo não é de mim mesmo, é de Deus. Então, vocês devem crer em mim, não é porque eu estou falando por mim, é porque eu estou falando pelo meu Pai. Então, a exemplificação, um exemplo que a gente pode dar, vamos pensar uma situação assim, uma mãe que tem uma filhinha que está doente, e aí ela não tem condições de pagar o tratamento médico, e qual é a coisa que essa mãe mais quer? Que a filha sare. Ela quer a cura e a felicidade da filhinha.
E aí um médico que, no exercício de compaixão e de altruísmo, vai e atende sem cobrar nada, ele vai e trabalha para que a criança, para que Deus cure a criança, né? E essa criança fica curada através do trabalho, através desse ato de doação. Como que a mãe fica depois, né? Fica grata, né? E realizada. Então, eu fiz uma analogia aqui com Glória. Ele glorificou essa mãe. Ele executou a vontade mais pura dessa mãe. Então, Jesus, na sua sublime missão aqui no planeta, foi de executar, através da submissão, através do amor e do perdão, a vontade mais pura do Pai, que são as leis divinas. Então, Jesus vem esclarecer, dar uma chacoalhada na nossa consciência, porque as leis divinas não eram literalmente como Moisés ensinou. Ele vem mostrar que o nosso Pai é um Pai de paz, é um Pai mesmo, e ele vem nos proporcionar essa revisão de valores, né? Meu reino não é desse mundo. Então, o nosso reino também não é desse mundo. A gente pode fingir que é, enquanto a gente quiser, e a gente vai continuar sendo convidado a rever que o nosso reino também não é desse mundo, porque nós também somos deuses interiores. E ele fez exemplificando. Então, ele não só falou, porque ele tinha a sabedoria, né? Ele tinha essa luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele exemplificou. Não é que a gente tem que se dizer cristão, não é isso não. E se a gente pensar assim, a gente não está seguindo Jesus, porque ele nunca falou que você tem que falar que eu sou cristão. Pelo contrário, ele falou, não lembro exatamente as palavras, mas muitos dirão Senhor, Senhor, e não sei se não entrarão. Não entrarão. Não é que está proibido entrar, não, gente. Não é que São Pedro, como a gente fala figurativamente, não é que São Pedro vai ficar ali na porta e fala, não, aqui não pode entrar, não. É porque a gente não vai, enquanto a gente não aprender a exercer a vontade do nosso Pai, que vai ser através de conhecer as leis de Deus e amar essas leis e vivenciá-las, através de exercícios continuados, a gente não vai se sentir plenamente filho de Deus. E então, a glória de Deus que a gente está pensando aqui nesse exercício de glorificar, de realizar a vontade do nosso Pai, e sendo felizes por isso, é uma conquista que cada um de nós vai fazer eventualmente, sentir-se feliz por fazer a vontade do Pai. Aí fica fácil, como para muitos cristãos na época de Jesus, que conseguiram fazer muitas transformações já naquela existência, fica fácil ir ser devorado por um leão, mesmo com medo, porque muitos sentiram medo, mas tinham a confiança em Deus era maior do que o medo. E eles foram muito especiais para a gente, porque até hoje a mensagem de Jesus está se perpetuando, graças também àqueles que se renovaram e realizaram dentro de si o Natal. A paz na Terra, vamos colocar assim, o que a gente pode... A gente tem um sentido também físico, né? Paz na Terra, paz no planeta Terra. Que realmente, hoje em dia, essa paz já existe no nosso planeta Terra? Não. Talvez exista ali no coração de Chico, né? De Bezerra, de Madre Teresa, de Gandhi. Mas no planeta como um todo, a gente ainda está bem distante, né? A gente praticamente parece que está naquele período geológico ainda, né? De terremoto. E a gente existe sim a paz da Terra, né? Aquela paz que é fictícia, que as nações têm os interesses e muitas vezes a guerra é contra os interesses comerciais e aí acabam evitando a guerra por interesses materiais mesmo. Então, assim como existe também no nosso lar, né? Muitas vezes a gente está em paz, mas é porque a gente está brigado, mas não quer falar nada porque a gente está evitando a confrontação. Então, a paz na Terra, a gente pode também pensar como a terceira dimensão que a gente está falando, que Deus e Jesus e eu mesmo, como a nossa terra interior, que é o nosso solo, onde a gente está plantando as sementinhas de Deus. Então, são essas sementinhas da paz. O Natal tem, então, esse símbolo de que é a vinda da terra, da personalização do amor de Deus, que foi Jesus, que veio reformar o planeta através da paz, uma reforma de paz, uma reforma que ela é convidativa, esse convite vai chegando para a gente a cada dia, pois que certamente
na época de Jesus, se estávamos na terra, a gente negou, a gente possivelmente apedrejou, crucificou Jesus, desprezou, riu, zombou, e hoje em dia a gente já vai buscando agir de forma diferente. Então, essa paz e esse Natal, para a gente, é um símbolo das escolhas que a gente pode fazer a cada dia. Então, Natal, tá lá, tem no calendário, né? Tem aquela data em que o planeta está se aproximando mais do Sol, que, se não me engano, chama de solstício, que no hemisfério sul é o dia mais quente, não necessariamente o dia mais quente, longo. mas é o dia que está mais longo. Mais isso. longo. A gente está mais próximo do Sol. Eu não tenho muita noção, mas eu sei que se a gente fizer uma comparação do tamanho físico do planeta Terra com o tamanho do Sol, eu acho que não cabe nem no slide, não. Acho que se eu botasse ali o Sol em escala real, não que a Terra fosse derreter, mas realmente é um pontinho muito pequeno. Não sei, peço perdão aí na minha falha de pesquisa, não cheguei nesse detalhe. Mas o amor de Jesus está numa escala ainda muito maior, porque Jesus é o sol de amor de toda essa humanidade terrestre. E Jesus, ele está, segundo vem nos ensinar também em Revelações da Doutrina Espírita, Jesus está constantemente emanando essa força amorosa, essa força que vem nos convidando a fazer as nossas escolhas amorosas. Tem se não me engano, no livro Ave Cristo, em que Joana de Cusa, que depois nós conhecemos aqui na casa como a Joana de Anjos, depois de diversas vivências, naquele momento, com as dificuldades que ela tinha no casamento, ela vai procurar Jesus, e quando ela bate na porta, Jesus fala, entre Joana. E ela fica questionando, como você sabe meu nome? E ele fala, eu conheço o nome de todas as minhas ovelhas. Então, cada um de nós que está aqui, Jesus sabe o nosso nome, mas ele sabe muito mais. Ele sabe a nossa história, ele sabe os nossos desejos mais profundos, ele sabe dos nossos sofrimentos. E ele nos olha amorosamente o tempo todo, nos convidando a realizar esse Natal dentro da gente. Então, para chegar então na parte final desse nosso estudo, as escolhas amorosas, né? A gente tem muito trabalho a se fazer, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Voltou com a inspiração. A boa vontade, que a gente vai direcionar a nossa vontade, todos nós temos a vontade. E vamos pensar na boa vontade, não aquela boa vontade de, fulaninho, ele tem a boa vontade, né? Mas vamos pensar na boa vontade, aquela que é consciencial. A vontade que eu vou exercitando em direção ao bem. A vontade de vivenciar, de realizar a mais pura vontade do nosso Pai. A gente pode, lógico, trabalhar também muito profundamente, muito vastamente na boa vontade, e a gente vai fazer algumas reflexões pequenas num aspecto que nós, para amarmos a Deus sobre todas as coisas, que é a meta maior, e amar o próximo como a ti mesmo, a gente começa amando aquele próximo que está bem mais próximo da gente, né? Que não é fisicamente, mas fisicamente também podemos pensar, né? Que sou eu mesmo. Então, a gente tem as virtudes do auto-amor, os filhos do auto-amor, né? A autoaceitação, a autovalorização, o autorrespeito. Vamos falar então só uma pinceladinha na autoestima. No Kardec Radio tem uma entrevista que depois eu posso procurar se alguém quiser referência para escutar no podcast, que ela entrevista uma consultora de imigrantes, porque ela foi uma imigrante, já mora aqui nos Estados Unidos, e ela também a Vanessa entrevistou essa consultora. Se não me engano, ela é nascida na Rússia. E ela trabalha então nos ajudando, né, na adaptação aqui nos Estados Unidos. E ela coloca que, então, para mim foi uma surpresa, mas uma surpresa gostosa, de que aqueles que
se esforçam para aprender a língua inglesa, a falar o inglês americano, também no sotaque também, então ela vai até o sotaque, sem exigir, tá? Que a gente não precisa ter um sotaque perfeito, até tem um charme, né? Falar alguma coisinha com sotaquezinho, mas se a gente se fazer entendido, a gente vai desenvolver a autoestima. Então ela vem trabalhando ela faz uma pesquisa e apresenta isso para a gente. Então que fique um desses convites para a gente, entre as outras coisas que sejam mais importantes, mas também fazer esforços para melhorarmos a nossa língua inglesa, para podermos dar melhor aqui nessa nação, que todos temos algo de bom para dar, e para que podemos dar para a gente também, que a gente se sinta fazendo parte desse grupo, né? Essa nação tão maravilhosa. E um outro exercício, tem um livro, Terapia do Abraço, eu não lembro se eu estudei na época da evangelização, da mocidade, mas ficou marcada, que é um livrinho que tem as fotos dos ursinhos. Ela fala de vários abraços, mas apesar do livro ter esse formato meio lúdico, se não me engano foi um trabalho também, um trabalho de pesquisa, de que o abraço ele tem também um poder muito bom na nossa autoestima, assim como o sorriso. No livro não fala tanto do sorriso. Mas então vou fazer uma sugestão. Vamos então exercitar aqui o abraço, nos dá a permissão de dar um abraço. E quando der esse abraço, procura dar o seu melhor. Ele já tá. Mais um. Deixa eu abençoe, Deus nos abençoe. Olha que exercício bom, hein? Deixa eu dar um abraço. Vamos dar uma pausa no exercício para terminar o Não foi tudo ainda. Vai ser todo. Tem que abraçar o curioso. Não tem, não precisa. Se quiser, pode. Deus te abençoe. Vamos guardar os últimos abraços para depois do nosso passe. Que bom, que exercício bom que é esse que é o Natal, né? E vamos fazer também um convite para nós, que sempre que chegar aqui nessa casa maravilhosa, que sempre nos recebe com muito amor e carinho, é um exercício que eu venho buscando praticar já tem algum tempo e me ajuda bastante. Então, ajuda nesse trabalho da autoestima. Exercício do abraço. Então, vamos buscar. Não é obrigatório, não é um mandamento, não. É um convite. A nos abraçar. Vamos exercitar aqui. É interessante que, às vezes, a gente vai fazendo esse exercício e acaba, às vezes, meio que fica um hábito, então você fica com vontade. E aí você chega no trabalho querendo abraçar e as pessoas não estão acostumadas com abraço. E aí é uma diferença cultural que é boa. Porque na hora a pessoa pode se assustar, mas se você conseguiu realmente dar um abraço mesmo, pode ser que aquela pessoa tenha se sentido melhor. Que é o que, pelo que eu entendi, a ciência está mostrando, pelo menos nesse estudo desse livro, de que realmente o abraço tem esse poder renovador e transformador. E para a gente, em primeiro lugar. E quando a gente receber um abraço também, vamos nos sentir, então, filho de Deus, com um desejo de se sentir amado, de receber. Então, a gente tem só a bibliografia, a gente falou de algumas obras. O principal conteúdo está sempre com base no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem em inglês e português. A casa vende, impressa também. Tem as informações do A Caminho da Luz. Foi baseado nesse texto do Fonte Viva, que é uma obra que trabalha o Evangelho. Essa série, o nome da série é Fonte Viva também? Fonte Viva, que são acho que 4 ou 5 livros, 4 né? livros. Fonte Viva, Pão Pão Nosso, Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, Palavras Palavra da Vida Eterna. Palavras da vida eterna.
que Emmanuel trabalhou com Chico numa determinada época das psicografias do Chico, analisando trechos do Evangelho. E são sempre análises que vão fazendo esse convite da reforma íntima, porque o Evangelho nada mais do que é a reforma íntima, né? Os anjos celestes, conforme está no livro Jesus no Lar, eles não precisam do Evangelho, porque eles já sabem aprender a vivenciar a lei de Deus por conta própria. Então o Evangelho é para a gente mesmo, que não sabe ainda. Tem bastante elemento recomendo o seminário A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas, que tem no YouTube, no canal do Projeto Espiritizar. O nosso Alírio, né, nosso querido Alírio, ele vai avançar muito mais nessas informações a respeito de Jesus, das virtudes que ele veio vivenciar aqui. E uma coisa muito interessante que eu acabei fazendo, sem querer, mas acabou sendo querendo, que tem um livro, tem um filme de 2014 que se chama The Gospel of John, 2014, que tem no Netflix, acho que tem também em outros canais, que ele é um livro que ele vai como se ele estivesse lendo a Bíblia e as cenas passando ao fundo. E, para mim, em diversas passagens do filme eu não entendi. E aí, como eu estava acompanhando o áudio do Alírio, que o Alírio está trabalhando nesse seminário, A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas, ele está trabalhando no mesmo Evangelho de João, você vai compreendendo um pouquinho mais. E teve vários momentos que eu me senti assim, como se Jesus estivesse falando para mim, aqui na minha consciência. Então, o Natal, que fica esse convite de que o Natal não é uma data específica no calendário, não necessariamente é aquela festa que também é Natal, mas é a oportunidade que tem de Jesus nascer aqui dentro da gente, todos os dias. Obrigado. Vamos para o trabalho de passe agora.